Ontem saiu um dado do sonegômetro. Palavra bonita, né? Sonegômetro, mas ela é horrível na prática. 304 bilhões de reais já foram sonegados com relação a impostos, né? Sim. É dinheiro que poderia estar sendo empregado em várias áreas sociais. Exato. Isso também por culpa do nosso sistema tributário, que é muito complexo, né? Muitas vezes as empresas deixam, e até os profissionais e até os usuários deixam de arrecadar aquele imposto até por desconhecer de tanta legislação que existe. Então nós precisamos urgente de uma reforma tributária. Enquanto ela não vem, nós vamos aí fazendo essas cartas de reivindicações para fomentar. Tem como localizar essa carta, Jorge, pela internet já? Sim, é só entrar no Facebook e procurar no Facebook a Carta das Empresas Brasileiras. Carta das Empresas Brasileiras. Ali você tem como fazer um download das fichas de assinatura. Você pode colher aí 10 assinaturas, mandar para o nosso escritório, que no início de novembro, se Deus quiser, estaremos levando até Brasília. É importante a sua participação. Agora, importante a participação também, além do vereador China, o Jorge Melo, presidente do PEN, e do Alexandre Cardoso aqui do PROCON. Alexandre, hoje está fazendo uma semana da greve dos bancos, né? Dos bancos não, minto, dos bancários. Consequentemente, você fala dos bancos. E hoje encontrei várias pessoas, e as pessoas acham que até elas têm uma certa razão. Eduardo, você está lá na frente da televisão, senta a lenha, não é para sentar a lenha em ninguém, mas elas têm razão de reclamar. Porque, caramba, essa relação, alguém usa banco de graça? Não, tudo é pago, os serviços são cobrados. Aí conversava com uma pessoa que se identificava, inclusive do sindicato, e disse, olha, Eduardo, além da reivindicação por melhores condições de trabalho, não é nem essa a principal reivindicação. É o temor do desemprego, é o temor que comenta-se muito com relação a bancos, da terceirização dos serviços, que parte até já ocorre. Agora, o que o consumidor tem a ver com isso, se ele só leva o prejuízo e pagar? Eu queria, antes de responder essa pergunta, fazer duas intervenções a respeito do que o China falou dos animais, né? Pois não. Nós constatamos também, em uma operação de fiscalização, que o mesmo cuidado que se tem com o ser humano, tem que se ter com o animal também. Não tenha dúvida. Porque nós chegamos a pegar remédios vencidos na prateleira de pet shop, ração vencida. E dentro de pet shop? Dentro de pet shop. Aquilo tudo vai para o animal. Então, assim, tem que ter um cuidado, uma orientação, aqueles que estão assistindo o seu programa. Deixa eu só saber, qual é a alegação do proprietário de um pet shop que vende medicamento vencido? O que ele disse? Lá no Tenta caso, se defender como? Eu pedi para... Já estavam retirando, é sempre as mesmas desculpas, estava trocando, sim. Mas a gente autua, entendeu? A gente multa, pegou, tá na prateleira, vencida, a gente multa. É brincadeira. O consumidor tem que tomar esse cuidado, porque às vezes o bichinho fica doente por conta de alguma medicação que não deveria estar na prateleira. E a outra intervenção que eu queria fazer a respeito como o PROCON atende as pessoas e a gente participa do atendimento lá, no que o Jorge falou, dos tributos, às vezes a gente percebe que o contribuinte, às vezes, ele não tem o retorno que ele espera do tributo. Então, por isso que, às vezes, ele não justifica a sonegação, não é mesmo? Mas o que eu vejo é que ele desacredita no retorno que ele tem no tributo que ele paga. É verdade. Só para complementar Jorge, o que você está dizendo, um pequeno parênteses, nós estamos entre os 30 países que menos oferece a contrapartida para o consumidor daquele imposto que ele paga. Mas cobrar, sabe cobrar. Só que nós estamos entre os 3 primeiros maiores países que mais arrecadam, ou seja, nós estamos fazemos parte da arrecadação mais pesada tributária que existe no mundo. Isso é muito significativo. E pesa no bolso, né? Agora, ontem nós estivemos aqui com o Rafael Quaresma, coordenador do SIDOC aqui de Santos, até comentávamos a respeito, por isso trouxemos também o Alexandre hoje, mas muita gente eu tenho encontrado na rua, o Alexandre, dizendo o seguinte, o PROCON é bacana, a gente ouve dizer que funciona, mas demora muito, tem fila. Então, me parece aí um certo misticismo com relação à busca pelos seus direitos junto ao PROCON. Na verdade, não é assim, né? Pode até ter acontecido em algum momento, mas as pessoas devem entender, devem procurar os PROCONs nas suas cidades, aqui em Santos, por exemplo, o próprio SIDOC. Como é que elas devem se manifestar a respeito disso? Muita gente, eu tenho encontrado dizendo, eu não fui, eu não vou, porque tem que esperar, tem fila.
No Guarujá não tem, né? Tem uma triagem, a pessoa aguarda alguns minutos. A gente, por ser um órgão de defesa do consumidor e cobrar uma prestação de serviço adequada, a gente tem que dar o exemplo. Então, lá a gente não tem senha de atendimento, é feita uma triagem e a gente atende na medida do possível. Um processo administrativo para ser analisado leva em torno de 40 minutos, mas nós temos uma estrutura boa lá. Tem em torno de uns 40 pessoas que trabalham lá. Minha ideia agora é fazer uma visita aos demais PROCONs para ver realmente, né, como que está sendo o atendimento, por ter sido eleito coordenador regional, para ver a necessidade dos PROCONs e de repente estar ajudando para melhorar. Acabei não respondendo sua pergunta dos bancos. Isso. Nós já estamos recebendo reclamações lá no PROCON, porque o camarada ele quer fazer o pagamento da conta dele, não está conseguindo fazer no caixa eletrônico e não está conseguindo pagar. A gente está esperando para ver se o banco vai querer cobrar juros por esse período, porque se cobrar, a gente vai instaurar um processo administrativo e vai autuar o banco. A alegação de algumas instituições financeiras, né? Podia ser filantrópica, né? Seria tão bom, né? Mas pelo contrário, elas cobram tudo, que vários dos serviços estão disponibilizados pela internet. Você acha que todo mundo, né? Uma pessoa, por exemplo, com uma idade um pouco maior, né? Não tem a familiarização com o computador, sabe fazer pela internet, então é muito fácil falar assim, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou um rápido intervalo. Já estamos em volta ao vivo, tem muitas participações aqui. Eu vou olhar o Uriel do Campo Grande, eu tenho aqui o Reinaldo também do Campo Grande, eu tenho o Martinho de Vicente de Carvalho, eu tenho também aqui do Paicará o Enzo, eu tenho do Centro de São Vicente o Cláudio, eu tenho do Paicará o Carlos, de Monteiro da Cruz o Martinho, eu tenho de Vicente Carvalho, aqui é o Cortês, eu tenho do Guarujá a Terezinha, eu tenho do Campo Grande o Reinaldo, muitas participações aqui, eu vou tentar pensar algumas, senão não vai dar tempo. Por exemplo, o Uriel do Campo Grande, sempre participando com a gente aqui, ele perguntou ao vereador se dá para resolver problemas de forma intermunicipal, quer dizer, de forma metropolitana, bem observado por ele, como, por exemplo, os moradores de rua, que são realidade em todo o município. Com certeza, tem. É o Uriel. Uriel, tem sim. Eu acho que nós temos a questão da gente, tem a questão de, hoje, com essa frente que está tendo a questão dos vereadores, eu acho que falta uma questão, acho que, de bom senso, eu acho que na questão política. Eu acho que, às vezes, as pessoas estão preocupadas em si só com a sua cidade e acabam esquecendo com a outra. A política é uma coisa de agregar, não de se dividir. O Martinho de Vicente Carvalho pergunta ao Jorge, com relação a essa questão tributária, se você acredita que nos próximos 50 anos poderá ter alguma reforma. Ele chutou alto aqui, hein? Olha, eu acredito sim, né? Quero mandar um abraço aí para você, pessoal todo de Vicente 50 Carvalho. Anos ele castigou, hein, Renan? Aproveitar e mandar um abraço também para o João Leonardo, que é da Secretaria do Comércio de São abraço Vicente, a ele. Um grande contador, que também está com a gente nessa luta tributária. Eu penso o seguinte, eu penso que nós devemos ser otimistas. Eu sou uma pessoa otimista que acredito no Brasil, acredito no futuro, apesar de tantas coisas ruins que têm acontecido, né, nas nossas lideranças, tantos exemplos que têm nos desanimado, têm nos frustrado muito. Mas eu penso que, se Deus quiser, nos próximos anos, nós teremos aí uma renovação, algo que é muito importante. Você que está em casa, vote diferente. 2014 está aí, renove, né? Repense em quem você votou, mude o seu voto, porque nós precisamos de mentalidade nova, nós precisamos aí de pessoas como o China que está aí, como o Alexandre, pessoas conscientes, né? Pessoas que estão se achegando e que têm uma boa mentalidade para com a população e para com o país. Alexandre, lá o Gonçalves do Paicará pergunta se a questão que envolve pagamento de... eu não sei se seria o que ele quer realmente expressar, que é o pagamento do pai para o filho, seria o auxílio alimentação, seria uma pensão alimentícia? O PROCON pode cuidar disso ou tem que ser pequenas causas? Não entendi a pergunta. O Enzo está perguntando se o PROCON pode estabelecer um acordo na relação onde o pai tem que pagar auxílio para o filho, uma pensão, e isso não está acontecendo. Não seria o PROCON ou pequenas causas? Não, ele nem pequenas causas. Nem né? pequenas causas. Ele precisa entrar com um advogado para regulamentação da visita, de repente, e o estabelecimento do valor da pensão, né?
Perfeito. Precisa Então, procurar um advogado, assistência, tem assistência gratuita pela Sim. OAB lá no Guarujá, ele pode procurar, que vão estar dando entrada no processo dele e regulamentando isso. olha aí, uma boa informação para que você tenha essa informação também lá, né? O Reinaldo Mendes Viana do Campo Grande pergunta ao vereador China se ele acredita que o túnel vai ser feito, né? Segundo ele, talvez os netos dele conheçam o túnel. O que você pensa? Eu espero que... Reinaldo, né? Isso, Reinaldo Mendes Viana. Eu estive com o vereador Gilberto Benz, o vereador Nicolácio. O vereador Gilberto Benz fez uma pergunta para o presidente da Dersa. Eu, como político, hoje, eu jamais poderia falar, você desacredita. Mas nesse governo do Estado, hoje, esse governo atual, eu acho que é mais uma façanha política para tentar enganar a população Você da não Baixada acredita Santista. então no túnel? Torço muito Então que... você vai continuar chegando atrasado no programa, porque vai pegar a balsa, China. Eu como político, eu acho que pelo aquilo que eu estou vivenciando no dia a dia, eu jamais posso dar... Gostaria muito que a população do Guarujá, não só do Guarujá como do Vicente Carvalho, a gente tivesse a certeza que esse túnel realmente consiga sair até 2018. Mas eu pago para ver se até 2018 esse túnel acontece. Rapidinho, faltando 3 para encerrar o programa, o Carlos Roberto do Paicará pergunta se você concorda que a prefeita do Guarujá poderia estar mais em cima dos problemas que envolvem túnel, questão do porto e agora do transporte, envolvendo o transporte aí das catraias. É o Carlos Roberto do Paicará. Carlos, eu queria até... a sua pergunta é extremamente importante, eu acho que foi como você citou agora. Eu acho que foi uma pergunta extremamente importante, porque eu acho que a população do Guarujá, principalmente do Guarujá, tem que estar muito atenta. Eu citei no outro programa que eu estive aqui, Eduardo, e deixei bem claro para a população do Guarujá. Eles têm que repensar a quem eles votaram para deputado estadual e deputado federal. Muitas das vezes nós cobramos da prefeita Maria Antonieta de Brito, e às vezes a culpa não é da prefeita, a culpa sim é do governo do estado e dos deputados eleitos federais e estaduais que esqueceram da nossa região, deixaram a nossa região abandonada. Com certeza, o ano que vem eles estão aí procurando a população para fazer mais uma enganação. O Júlio César, de São Vicente, ele pergunta ao Jorge Mello se o PEN apoia o atual prefeito, a atual administração. Júlio César, obrigado pela pergunta. Sim, nós temos conversado muito com o prefeito. É o primeiro ano do prefeito Billy, né? Então merece a destra da nossa companhia. E a gente tem verificado aí um grande esforço, né? Não só do prefeito Billy, mas de toda a classe política de São Vicente, no intuito de que ela consiga prosperar e dar novos passos e passos no sentido que venha trazer para a população tudo aquilo que ela precisa. A Jussara do Guarujá também pergunta o telefone e endereço do PROCON do Guarujá. Jussara, vou perguntar quem deve dizer quem. Diga lá, Alexandre. O PROCON está situado na rua Washington 719. O telefone é 3355-1232. É só procurar de segunda a sexta. Segunda a sexta. Sábado e domingo a gente está fazendo fiscalização. Perfeito. Alexandre, obrigado. Leve nosso abraço à equipe do PROCON. Você virá sempre aqui, que é importante trazer o conhecimento para o público consumidor dos seus direitos. Eu que agradeço a oportunidade e sempre que for convidado a gente está aí para esclarecer as dúvidas. Vamos lá. Jorge Mello, presidente do PEN, obrigado pela vinda também aqui com informações. Vamos falar bastante sobre temas importantes, não somente da cidade de São Vicente, mas de toda a região. Vamos sim. Só o telefone 0800 164474, para todos aqueles que desejarem participar da assinatura da nossa movimentação da Carta das Empresas Brasileiras. Pela internet? Pela internet também, Facebook, procure lá, Carta das Empresas Brasileiras. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Vereador Luciano China, nosso abraço também, bom trabalho lá, e o senhor não acredita no túnel, agora já estou até pensando em se eu acredito também, hein? Tá complicado isso, hein? Leve nosso abraço lá, e que o Guarujá é uma cidade que merece muito, que tenha sucesso lá, toda a obra necessária para a cidade e para a população guarajuense. Eduardo, mais uma vez eu queria te agradecer a participação do Jorge, acho que só nos engrandece, do Alexandre Cardoso, e mais uma vez te agradecer pelo convite e a população que está nos assistindo. E eu espero não ser pego de surpresa, que nem eu fui pego da ponte. Então, eu sou igual o São Tomé, só acredito vendo. Então, espero que a população do Guarujá realmente junto possamos, o ano que vem, fazer a diferença. Sabendo escolher bons deputados estaduais, bons deputados federais, para que a gente possa realmente ajudar a nossa região. Com certeza. Ó. Bom, São Tomé, aqui você vê, crê e tem aqui as figuras participando. Então, para ver, continue conosco aqui. Daqui a pouco, Cadeira Regional. Fique com Deus. Amanhã estamos de volta com mais notícias e companhia. Tchau.